Paz do Senhor, machos. Alguém aí duvidou? Ficou assim, ó. O que eu respondo? Paz do Senhor, machos. Aleluia. É uma alegria poder estarmos aqui mais uma vez nessa noite tão maravilhosa de celebração a Deus. E nessa oportunidade, nessa ocasião, falar sobre homem. Eu não sei qual que é mais difícil, viu, pastor Eberson? Se é falar para homem, se é falar para mulher. Porque todos os dois dá BO, não dá? Toma seus assentos aí, fazendo favor. Você tá doidinho para sentar mesmo? Só uma informação básica. Eu sou homem. Você está duvidando? Sou casado. Quer uma prova maior? Casei com uma mulher. Aos invejosos, ficou tudo assim, ó. Eu acho bom a reação do povo, sabe? No ambiente desse hoje só tem macho. Cada um torcendo assim, tomara que ele se dê muito mal aqui hoje. Vocês ficam sabendo que se eu afundar, nós afundamos junto. E se der certo, irmão, a glória todinha para Deus. Tá? E eu tô aqui dividido entre alguns sermões, pedindo para que o Espírito Santo venha confirmar no meu coração o que ele realmente quer ministrar sobre nós nessa noite, onde tem essa hombridade toda aqui reunida. Porque eu não sei se eu prego a mensagem assim para deixar bem carnalizada a questão do homem, ou eu entrego a mensagem assim para espiritualizar os homens, bem espiritualizados mesmo, para sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, falando língua estranha, cuspindo fogo. Você chegar na sua casa hoje, aquela mulher olhar para você e falar assim, rapaz, você é macho mesmo? Ou você assumiu sua identidade de verdade. Aí eu tô aqui, sem saber, sabe, pastor Wellington? Se eu faço essa primeira coisa de deixar vocês bem na carne, é claro que eu vou usar um texto bíblico para isso, ou se eu aplico a mensagem daquela bem espiritual, de cunho bem espiritual mesmo, até quem não é batizado com o Espírito Santo, ser batizado aqui hoje, embora falando língua estranha. Há um mês, mais ou menos, o Reiner me convidou e falou, pastor, ministra no culto de homens, no mês de fevereiro. E ele me deu um mês para preparar um sermão. E eu estou aqui já suando frio. E não é falta de sermão, é a coragem de pregar para vocês. Porque para pregar para macho tem que ser mais macho ainda. Não é isso? E eu espero que o Espírito Santo nos dê graça, muita graça aqui nessa noite, para a gente poder compartilhar essa questão de homem ao máximo. É esse o tema, ou Reiner? Homem ao máximo? Masculinidade. Valores bíblicos. Tem tudo a ver, não tem, com a gente? E eu li aqueles 12 pontos aqui, pastor, perdi a graça, porque eu tinha copiado um monte deles na minha casa para falar aqui hoje. Eu já reduzi 65% da minha mensagem. Eu ia falar para vocês, quando vocês for mijar, não é para fazer xixi. E quando a mulher de vocês brigar, que a minha não briga, a minha já me conhece, tem 30 anos, está comigo. E quando ela for brigar com você está fazendo fora do buraco, você fala, minha filha, você não está entendendo o que é ser macho. Já li aqui também um daqueles 12 pontos, você não pode fazer xixi sentado mais nunca, irmão. Pelo amor de Deus. Uma vez eu quase me divorciei da minha mulher, por causa de uma frase que ela me falou em casa, assim, sabe? Ela é uma profetisa de Deus, falou, meu bem, você está errando o buraco. Você podia sentar. Eu falei, o quê? Quê? Eu fiz questão de mijar fora, assim, ó. Mas eu fiz questão de mijar e lavar também. Você está pensando que não, macho tem que ser macho. Mas eu não agachei. Tem uns caras que eles é macho demais, pastor, na rua. Em casa é uns pamonha. Conhece um pamonha? Na rua, que é pitibuzão. Em casa, que é as lecinhas. Não dá não, gente. E eu fico assim tão, sei lá, alarmado para pregar para vocês aqui hoje, porque eu preparei um sermão assim, olha, perfil dos últimos dias do homem. Baseado em 1 Timóteo capítulo 4. Falei, não vai dar. Lá tem 15 características, como é que vai ser os homens dos últimos dias. Aí fala, você já viu a relação? Homens maus.
Dá uma cara assim pra alguém do teu lado, assim, com uma rabada de olho assim, ó. Fala, sou mal mesmo. Aí você vê, até quer dizer, macho, nem pra falar isso não presta. Lá fala que haveriam homens maus, cruéis, desobedientes a pais e mães, ingratos, infiéis nos contratos, avarentos, presunçosos, soberbos, jactanciosos. Irmão, tem uma lista lá que se for aplicar tudo aqui hoje, a nossa casa cai. Você vai embora para casa e fala assim, Jesus, eu tenho que te aceitar de novo. Então, eu fiquei assim pensativo, o que eu ia abordar hoje? Aí eu pensei, vou falar sobre Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. É aquilo que eu falei, que talvez você iria para casa falando língua estranha, sabe? Baseado em Atos capítulo 6, do verso 8 ao 15. Que o Estevão foi chamado para fazer só uma coisinha, só a diaconia. Foi só para servir a igreja mesmo assim com cesta básica, socorrer os pobres, as viúvas, só. E o cara inventou de pregar. Esse era macho. Porque ele foi chamado para uma função e fez duas. E aí, pastor Éder, eu fiquei meio assim alarmado de pregar, você sabe por quê? Porque a história dele só teve um capítulo. Eu não quero que a sua vida se defina num capítulo só. Morreu. Mas morreu homem. Morreu macho. Olhando para cima, vendo o céu aberto. O Filho de Deus assentado à direita de Deus. E acima de tudo, os caras olhou para ele e falaram assim, ó, nós vemos o rosto dele como o rosto de um anjo. E ainda brilhava ainda. Eu queria ser um homem desse. A igreja está precisando de macho assim, não está? Eu pensei de pregar sobre Jó, capítulo 1, verso 1. Só essa frase assim, olha. Havia na terra de Uz um homem. Não tinha mais não, pastor, só tinha um. Na terra de Uz. E eu pensei seriamente de pregar Ezequiel 22:30. Que Deus disse assim, olha, procurei dentre eles um homem e não achei. Você imagina, Deus caçar um homem e não achar, mas o negócio tá feio. Tá ou não tá? Aí eu ia colocar as características do homem que Deus procura. Eu falei, não vai cair bem não, que os machos de lá, eles nem jogam seta na gente, eles jogam flecha. Né? Então, para a gente resumir assim, já que eu já preguei 68% do meu sermão já, com aqueles 12 pontos que estão ali, depois é só você decorar alguns e pôr na prática, eu quero que você abra sua Bíblia, mesmo sentado, e leiamos, e quero ler pelo menos um texto com você, vai ser rápido, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. Eu ia falar sobre dois homens irmãos, Jacó e Esaú, falei, não vai cair bem também não. Tem muito B.O. entre a irmandade, então é melhor eu silenciar minha voz nesse aspecto. E por fim, agora estou convencido que eu devo pregar Primeiro Reis, capítulo de número 2. Versículo de número 1 e o versículo de número 2 também. E o 3. E se eu der vontade de ler também depois do 3, fica a critério aqui. Vamos lá. Você já encontrou o 1 Reis capítulo 2? E o Reiner me deu uma tarefa boa. Ele falou, pastor, só pode ir até meia-noite. Olha lá, ó. Eu pensava que ele ia fazer uhul, uhul, uhul. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Na minha Bíblia tem um título que diz assim, olha, Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e se... Só os homens aí, vamos lá. E se... Mais uma vez para rotar grosso, e se... não precisa apelar também não, né? Vamos lá, verso de número 3. E guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te
voltares. Amém? Somente até aqui. E eu ia ler também, depois do versículo de número 6 adiante, irmão, do 6 em diante, não é bom nem nós pregar nesse texto, nesse século 21. Algumas pendências que Davi havia deixado com alguns homens do seu reinado. Ele cita aqui uma relação de nomes e falou para Salomão o que é que ele deveria fazer com alguns deles. Não é meu caso aqui nessa noite, tá bom? Eu quero começar aqui no começo, bem no comecinho mesmo, dizendo que esse momento do capítulo 2 de 1 Reis era um momento muito importante, tanto para Davi, como também para Salomão. É uma prosa de pai e filho, dois machos. Um muito maduro, Davi. Eu deduzo que ele já estava aproximado mais ou menos na casa dos 80 anos, concorda comigo? A Bíblia não menciona, mas a gente pode deduzir que ele estava chegando lá nos seus 80 mais ou menos. Bem vivido. E por 3 vezes a Bíblia chama Davi de homem de guerra. Irmão, esse cara nasceu, sei lá, para brigar mesmo. E ele provou que era macho, embora sendo o menor da casa. Tá bom? Aí eu fico percebendo assim, como é que era o contexto da vivência de Davi, desde quando a Bíblia o colocou no cenário e até o dia da sua despedida, que foi aqui no capítulo 2 de 1 Reis. Porque se ele era homem de guerra, como a Bíblia o classifica, a gente não tem dúvida a respeito disso, porque o cara, na sua mais tenra adolescência, digamos que ele tivesse lá seus 14, 15, 16 anos, eu acho que não passava disso, quando ele já matava leão, urso e até gigante. Já leu isso na Bíblia? O homem era de guerra mesmo, não era? Teve uma guerra que ele guerreou tanto que o texto diz em Crônicas que a espada grudou na mão dele, assim não saía não. Alguém disse que uma cãibra que deu na mão dele, que não largava, mesmo a mão toda melada de sangue. Sabe aquele cara assim, zóio no sangue? O sangue do zóio? Tanto faz. Era o Davi, homem de guerra. Ele teve muitos altos e baixos na vida. Eu poderia classificar ele aqui como sendo um bom compositor, que um homem compôs cada hino que a gente canta na igreja, não é? A gente poderia classificá-lo como um bom músico, um bom rei. Mas o que a gente poderia colocar em Davi aqui? Vamos lá, me ajude. Ele tem um monte de coisa boa, porém, parece que olhando como que na figura de pai, ele deixou muito a desejar, como o homem que ele era, sendo de guerra, músico, rei, enfim, com essas qualidades todinha, parece que eu vejo que faltou alguma coisinha na essência de pai dele para coordenar seus filhos, que não foram poucos. Segundo o que eu estava vendo, ele tinha só 23 filhos e 8 mulheres. E dizendo isso, eu estou deixando bem claro que você só tem que cuidar da tua, já chega. Tá bom? Pastor, mas Davi, o senhor está falando do Davi, ele tinha 8 mulheres e 23 meninos. Isso porque ele era o menor da casa, tá? E era de guerra, não tinha nem muito tempo para namorar, tinha mais tempo para guerrear mesmo. Então, o tempo livre de Davi era namorar e fazer menino. Alguém já alegrou, já pegou a revelação extraordinária de Deus aí, ó. Tempo livre, né, pastor? Tempo livre. Tô sabendo, pastor. Então, é isso mesmo que você tá pegando aí. Que você tem que ser homem de guerra. Quando Deus queria levantar Davi para um cenário assim nacional mesmo, para ficar internacionalmente conhecido, no capítulo de número 16 de 1 Samuel, diz que quando Jessé pergunta assim, olha, ou melhor, Samuel pergunta para o Jessé, acabaram-se os jovens? Eu poderia colocar assim, acabaram-se os homens? Aí o Jessé fala, não, ainda falta um, o menor, tá no campo. Você vê, o cara, nem nos cultos de família não estava presente. Estava recebendo lá, sabe, diretrizes de Deus em casa, e o Davi está fora do contexto dessa questão do mundo espiritual. Enfim, esse cara teve muitos percalços na vida, muitos altos e baixos, como um homem que eu falei que ele era de guerra, venceu tudo que você possa imaginar, tudo! Exceto o caso de Batseba. Ele ganhou todas as guerras fora de casa, mas a única que ele guerreou em casa, ele perdeu. Percebe isso? O homem que venceu gigante,
Não foi um, foram vários gigantes. Venceu o urso, leão, agora perdeu para um anã. Permita-me que eu diga, perdeu para um rabo de saia. Levantou, e quando você lê o texto, diz que era tempo de guerra, em que os reis, e Davi está no contexto, ele é rei, os reis saíam para a guerra. Davi ficou em casa. E olha o que diz o escritor, e levantou-se tarde. Tarde para o senhor é depois de quantas horas? Depois das 7? Não, para mim 7 está muito cedo. E eu acho que quando a Bíblia diz levantou-se tarde, para mim é depois do meio-dia. Alguém ali já pegou. Concorda aí, depois do meio-dia? A Bíblia diz levantou-se tarde. Então foi depois do meio-dia, Lucas. Está bem explícito o texto. Eu tenho um costume, um hábito de levantar 3h30, 3h40, para arrebentar 15 para as 4 da manhã todos os dias da minha vida. E me parece que meu dia não tem 24 horas, só tem 20. Eu já matei leão hoje, já matei urso, já matei tudo. Ainda ficou alguma coisa para amanhã. Você imagina? E nesse contexto todinho que eu estou te dando, o histórico de Davi, o currículo dele, ele cria família, sustenta a família, provê para a família, e agora é fim dos seus dias. Como eu falei, ele tem uma certeza de uma coisa que nós devemos ter como homem, viu, gente? Ele tem uma coisa explícita no coração dizendo, eu sei o que é a finitude da vida. Você me ajuda a pregar de vez em quando assim no culto de homem? Diga para alguém do teu lado, os seus dias também vai chegar. Não, fala com a animosidade, fala assim, ó, tu vai morrer, benção, tu vai morrer. Ficou melhor assim, não ficou, irmão? Vai morrer. Que tem uns caras que acham que não vai morrer, não. Ó, olha o alvoroço no arraial. Tem gente que vive em função de, não vou morrer não. Irmão, você pode tomar leite longa vida, vai morrer do mesmo jeito. Pode ir pra academia, aproveita que hoje tem academia pra caramba. Malha mesmo, mas malha as pernas também, que tem uns caras que só malham em cima, fica parecendo sapo de enchente. Esse troncão assim, que as guarda-roupa embaixo, e as perninhas de grilo assim. Eu sou muito desconfiado dessas malhações suas. Hoje eu vim para dar injeção mesmo, irmão. Fica tranquilo, nós é macho. Conversa que hoje é para macho mesmo. Se você tem um pouquinho assim ainda de dúvida da identidade, a porta está aberta. Aqui dentro nós queremos definições, né, pastor? Homem! Homem ao máximo! Aí Davi tem certeza da finitude da vida. Aí eu penso, pastor, permita que eu faça essa conjectura aqui. Se fosse uma mãe e uma filha, se a mãe tivesse prestes para morrer, e ela chamasse a filha para dar as últimas palavras, como é que deveria ser o final da vida de uma mulher dando conselho para uma menina, para uma filha? Você já parou para pensar nisso? Eu acho que essa mulher é capaz que ela ia adiar a morte para no mínimo mais uns 5 ou 10 anos. Sendo mulher, ia chamar a filha, eu não queria nem morrer hoje. E esse choro ia durar mais uns 5 anos. Folgado, eu garanto isso aqui ia durar. Porque aí vem a réplica da filha, mãe, só não pode deixar eu sozinha nessa hora. Oh, mãe, eu preciso tanto da sua ajuda, a senhora é minha amiga. Se fosse 2 mulheres se aconselhando, seria mais ou menos assim, concorda? Mas Davi tem um papo reto com seu filho Salomão. Ele tem convicção de que ele vai morrer. Ele está sentindo o gelo da morte entrando no corpo. Ele está sentindo o negócio puxando a perna dele. Sabe? E ele não fica mostradinho, não. Não, ele não. Ele falou, ô Salomão, chega cá. Vem cá. O teu pai vai. Um papo reto de macho é assim, não é? Não tem esse negócio de ficar rodeando toco, escrevendo cartinha, bilhetinho. Não dá pra fazer. Não, macho que vai morrer, ficar escrevendo cartinha. Vou deixar aqui pra quando eu morrer, dramatizar minha morte. Tem gente que faz isso. E deixa a família todinha numa problemática. Davi não, papo reto. Salomão,
teu pai vai morrer. E daí, pai? A conversa de Salomão. E daí, pai? Daí? Olha o primeiro conselho. Primeiro conselho, ser um homem. Papo reto de pai para filho é assim, não é? Seja homem. Tá bom, pai. Eu já sou homem. É homem, né? Pois é, mas você mostra que você veio para esse mundo. Prova a sua identidade para todo mundo. Você é homem. Honra a causa do teu pai e honra a tua também. Esse é o primeiro conselho que está aqui. Olha, ô Salomão, seja homem. Tem que ter uma identidade definida. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo, gente, que a masculinidade está em crise. Concorda comigo ou não? Se você vê o ranço que eu tenho nos caras que andam fazendo sobrancelha fininha. Nossa. Dá uma olhadinha na testa de alguém, vê se essa pessoa está fazendo sobrancelha, velho. Me ajuda aí. Que eu não estou muito bom para enxergar assim, tá meio escuro. E o macho que é macho mesmo, pastor, quando eles veem a gente falar uma coisa dessa, eles franzem a sobrancelha assim e fazem assim, ó, pastor, aqui, ó, pitbull. Homem tem que ter cabelo vazando na orelha assim, ó. No nariz, assim, ó. Pelo amor de Deus, eu fui fazer uma visita um tempo desse, pastor Carlos. O cara tava com uma pinça na mão quando eu cheguei lá. Entrei no apartamento dele, eu pensei, vai arrancar um bicho de pé. Alguém conhece bicho de pé aqui ou não? Pastor Éder, cheguei, sentei no sofá. E ele subiu lá pra dentro. Eu fiquei na saia justa, porque o cara me convidou pra ir lá orar. Esperei 2 minutos, 3, eu sou bem paciente, bem impaciente. Às vezes eu contava até 10, hoje eu tô contando até 1 milhão, porque o negócio tá... Aí dali uns 5 minutos apareceu a esposa dele. Pastor, só espera só mais um pouquinho, que eu tô acabando de fazer a sobrancelha do meu marido e tirando os cabelos do nariz dele. Que eu tenho nojo, pastor, de piedade, dá um ranço. Gente, eu não sei se eu fico irado, sou espiritualista, eu falo língua estranha, eu dou glória a Deus. Esperei. Dali a pouco veio um cara com um pano de... Esses parece guardanapo. Limpando o nariz. Cara, deu uma vontade de dar um soco nele. Bem pentecostal, ultra power. Assim, uma unção. E ele toda hora... E o pior, ainda põe a mão esquerda para espirrar. Nossa, irmão, aquele me deu calafrio. Você sabe que quando é uma coisa boa, a gente sente um arrepibão, não é, pastor? Mas quando é uma coisa ruim, parece que o cão entra no meio do negócio. O cara espirrando, que arrancou o cabelo do nariz. Umas pintinhas de sangue assim na entrada e ele... Fica a mão esquerda, assim. Eu dei uma olhada nele assim, eu mirei ele. Eu fiz um diagnóstico nele, falei, esse cara tem que ir para a Assembleia de Deus Dom Pedro II, tem que turmar com a gente. Não dá para ser macho desse jeito. Quando ele sentou no sofá e foi conversar comigo, quando ele cruzou a perna, eu falei, meu Deus do céu, macho não cruza a perna daquele jeito não cruza. Você vê a crise de masculinidade que está hoje em todos os contextos de família. E a mulher dele, pastor? Que eu pensava que ela tinha tomado aquelas bombas de cavalo. Tora, assim. Tava andando igual Robocop, assim. Pensei, meu Deus, só falta esse cara levantar e requebrar agora, que não tem outra... Não tem condição para isso. Eu fiz uma oração, pensa numa oração que eu fiz lá, que eu não sei nem o que eu falei para Deus, viu, Lucas? Eu só sei que eu orei. Expulsei o espírito da Jace, da vida dele, não foi nem dela não, dele, sai espírito da Jace. Depois a mulher dele perguntou, Deus te mostrou alguma coisa? Eu não precisa mostrar não, eu já estou vendo a olho nu. Eu quase dei para ele, Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que haveremos de tratar. No caso dele, estava nu diante dos meus olhos. Gente do céu, eu saí de lá, fui para casa nervoso, a minha mulher me conhece quando eu chego em casa estressado. Você sabe que a mulher nossa tem a senha nossa, sabe ou não sabe? Ela já olhou para mim no portão. O que aconteceu, meu bem? Nada!
Eu não vou queimar, não, irmão, queimar meus colegas. Porque já está em falta, ainda vou queimar os caras que ainda estão tentando permanecer de pé. Nada, meu bem, aconteceu nada, não. Meu bem, você chegou nervoso em casa. Como é que não fica? Meu bem, desculpa. Foi com você, não. Aí ela pensou que eu tinha brigado na rua. Depois que eu sentei no sofá, que ela trouxe pra mim um biscoito de queijo, um copinho de café, tomei, ela sentou. Meu bem, você tá calmo agora? Tô calminho. Por que você chegou pilhado aqui em casa hoje? Porque tem um irmão, que não sei se é meu irmão, se é da minha tribo. Aí eu contei pra ela. Nossa, bebê, só por causa disso? Eu falei, você fala só por causa disso? Como é que eu faço, Wellington? Pastor sofre, não sofre? Você apanha na rua, apanha em casa, apanha em qualquer lugar. Tudo pra gente formar uma geração de homem. Um dia desse, um advogado, primo meu. Você dá licença, pastor Carlos, eu vou dar uma saidinha. Ele fala pra soltar a flatulência. Eu falei, cara, peida logo. Já tem gente aí googando o que é flatulência. Peido. Esse negócio, soltar aqui uns flatores. Mão, solta. Não é pum, não, tá? Não fala pum, não. Peido. Tem esses desejos de vez em quando. Peido. É só eu, sou pastor, o resto é normal, não. Aí, vamos lá, abre o confessionário, vamos lá. Quem é que peida de vez em quando? Me ajuda aí. Aí, ó, os normais peidam, tá vendo, pastor? Os que não é homem ficam assim, ó. Não sei. Ainda tem uns que é tão macho, né? Ele fala assim, esfregar a mão na barriga, passa. A mãozinha. Pelo amor de Deus. Reiner, não me convida mais não, que eu tô ficando nervoso, tô suando aqui de raiva. Então, o primeiro papel, o primeiro conselho que Davi dá para Salomão é ser homem. Mostre e prove a sua identidade para todo mundo. Eu quero acrescentar na minha fala, tem muita coisa para abordar aqui, ao que vocês falam aqui, acabou, vocês falam que eu paro na hora, vou embora, tá, gente? Aí, preste atenção, o Davi reinou quantos anos, pastor Everson? 40 anos. Do dia que ele entrou até o dia que ele morreu, guerra. Eu falei, homem de guerra. O filho dele, Salomão, significa o quê? Pacífico. Homem de paz. É porque não tem uma foto do Salomão aqui da atualidade, senão você ia ver a cara de sons que ele tinha. Eu preguei aqui no Encontro de Casais, você lembra o último drive que eu deixei aqui, não é? O último código? Que Deus instalou na gente um drive chamado Sonsura, Lerdeza, e nas mulheres um drive de surto. Não foi? Ainda estou lúcido ainda, viu? Aí, preste atenção, Davi reinou 40 anos, guerreou 40 anos, pastor, não deixou uma pendência para Salomão. Diga para alguém do teu lado, esse era macho mesmo. Macho. Resolveu, Wellington, todas as pendências em vida, até morrer. Eu fico imaginando se nós morrer hoje, como é que fica a nossa família depois da nossa morte? Como é que tá as contas nossas, as nossas dívidas, os nossos boletos? Como é que tá? Porque macho que é macho, quando vai morrer, irmão, tem que deixar um pezinho de meio pra dona lá. Porque o outro vai chegar depois que quer ver a casa arrumada. Acha que não? Oh, se você é homem de verdade, já assina o testamento logo em vida. Não deixa o tal do BO, do inventário, para depois. Não, isso aí, irmão, você não sabe, você vai gastar 50% do que você fez a vida inteira no inventário. Tá comigo aí ou não? Pastor, tem que largar. Tem que deixar, não é só 50%, não. Hoje, 50% já é dela. Mas morreu, 100% é delas. E você sabe muito bem que a estatística diz que os homens morrem primeiro. Quem tá na fila comigo aqui, levanta a mão. Os homens têm a tendência a morrer primeiro. Eu fiz um culto aqui, o penúltimo, de 2024, da Tarde da Bênção. Pergunta se é mentira. Nós contamos aqui 40 viúvas. Num culto. Vocês me conhecem? Eu falei, gente, fica com Deus. Eu sou meio assim, dramático. E vocês fiquem em paz aí.
Pastor, precisa pregar essa semana para vocês aí. Vocês é tudo homicida. Para alegrar as viúvas. E tem viuvinha, desculpa a expressão, fresca até 90. Com todo respeito a elas. Mas você pode notar que num culto, à tarde da benção, que é um culto de pouco público, quem me acompanha sabe disso, ter 40 viúvas, pastor, me preocupa. Aqui na igreja tem viúvos? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Oh Deus, prepara os teus servos. Então Davi reinou 40 anos e não deixou nada de guerra para Salomão. Homem macho, olhe para mim. Homem macho, mesmo você tendo certeza da finitude da sua vida, mesmo você tendo certeza que um dia vai morrer, como eu tenho certeza, é a minha certeza que eu tenho que eu vou morrer um dia, pelo amor de Deus, não deixa encrenca para sua família não, pelo amor de Deus, não deixa. Por que o Salomão viveu 40 anos em paz, Lucas? Porque o pai dele venceu todas as guerras que tinha que vencer em vida. Quando ele vai passar a sucessão do trono para o filho Salomão, não tem mais guerra para o Salomão resolver, não tem mais B.O. Por isso que a Bíblia diz que Salomão reinou 40 anos em paz. Aí, pastor, eu abro aqui um parênteses para dizer, aí eu percebo por que ele teve prazo, tempo para escrever 3.005 provérbios. 1.000 cânticos. 1.005, na verdade, né? Porque o cara não tem guerra. As guerrinhas que ele arrumou foi com as 1.000 mulheres que ele teve lá, foi só 1.000 também. E pelo amor de Deus, ora para que esse DNA não entre na sua vida, em nome de Jesus, repreenda. Que os caras acham que macho hoje é que pega muita mulher. Irmão, homem para mim é aquele que casou com a mulher e vai até a sepultura com ela. Tá comigo aí ou não? Esses caras pegador, ficador, cuidado que esse fica muito, quando Jesus voltar você fica. Fica ou não fica? Já é sinal para parar? Não, não é despertador não, né? Então vamos lá. O primeiro conselho é ser homem. Eu deixei para colocar em classificação assim, segundo. Olha o que Davi diz para Salomão. Esforça! Homem, ao máximo, dá o máximo em tudo. Repete essa frase para alguém. Macho de verdade. Macho de verdade. Ao máximo. Dá o máximo em tudo. Tá comigo aí ou não? Aí eu te pergunto, você quer da minha categoria aqui ainda, até hoje, né? Você dá o seu máximo em tudo que você faz na vida, pela sua família? Pelo reino de Deus? Ou não? Porque, pelo que me parece, o título aqui do encontro nosso é Homens ao Máximo. O homem ao máximo. Você já deu o máximo na vida de oração pela sua casa? Ou você sequer deixou alguém na sua casa perceber que você ora lá? Você não tem um quartinho secreto seu, não? Eu acho que todos nós deveríamos ter um quartinho só para nós machos. Você lembra que Moisés mandou estabelecer, claro, por ordem de Deus, o tabernáculo, não foi? Entre as 12 tribos, ficava 3 tribos aqui, 3 aqui na frente, 3 aqui, 3 atrás, e o tabernáculo bem centralizado, lembra? Mas engraçado, pastor Éder, que tem um detalhe que quase ninguém percebe. Diz que quando Moisés entrava nesse tabernáculo, que a glória baixava lá e o poder de si, imprimia tudo, quebrava tudo, parava tudo. Enfim, a Bíblia diz que ia sair do tabernáculo coletivo e ia para sua tenda. Lembra? Leia a Bíblia. E não foi só uma vez, não. Por várias vezes. Ele saiu da tenda do tabernáculo e foi para sua tenda pessoal. O que Moisés está ensinando para a gente nesse texto dele? Você tem que ter sua vida devocional com Deus, macho. Pastor Epson, me preocupa, porque já fui pastor de algumas igrejas. Quem deveria coordenar o círculo de oração era quem? Os homens. Procure em qualquer lugar do Brasil onde um homem coordena um círculo de oração para mim, por favor. E se achar, manda um vídeo para mim, por gentileza. É tudo as mulheres. Quem deveria orar com os filhos todo dia? Claro que reunia a família, mas quem deveria tomar o ponto de contrapartida? Homem. E a gente faz isso? É as mães que faz. Pode olhar para você ver. A maioria dos casos é as mães que levantam como sacerdotisa em casa. O sacerdócio masculino também está embaixo.
E lembre-se, leia para você ver, já que eu estou falando que Davi está passando, transferindo um reino para o seu filho, leia Apocalipse 1:6. Diz que Deus nos fez reis e sacerdotes para o seu reino. Como Davi passou tudo arrumadozinho para Salomão, Jesus passou tudo organizadinho para a gente. Está comigo aí ou não? Nós vivemos uma bagunça que a gente quebra todos os princípios básicos relacionados à nossa vida. Aí, percebe, o Salomão vai para o trono, mas ele vai pelo menos com 3 conselhos que eu termino aqui agora. Já vou para o terceiro. O primeiro é qual? Ser homem. Homem que é homem mesmo, até para dar uma tosse, é diferenciado. Esses homens vai tossir e fica... Ainda põe a mão aqui. Como é que chama esse negócio aqui? Esse caroço que eu não tenho. Hã? Gogó. Gogó. Pensei que era coró. Eu não tenho isso, mas eu sou macho, tá? Alguns aí da outra tradução lá diz que foi a maçã quando Deus visitou o Adão e ele estava acabando de comer e engarrou aqui esse caroço. Tá lá e acrescentar, você pode ler, tá lá. Cada um, né? Aí preste atenção, o homem, até para dar uma escarrada, ele é diferenciado em qualquer lugar. Escarrada. Agora tem uns homens que pegam o lenço, ainda guarda no bolso, irmão. Pelo amor de Deus. Se não dá vontade de fazer um culto aqui de oração para vocês. Tá comigo, pastor Emerson? Eu tenho que ter um aval dele aqui, senão nunca mais me chama. Então, nós precisamos de ser macho o tempo todo, 24 horas no dia. Como eu falei, quando o homem vai cagar, não fala que vai fazer cocô, não, vai cagar mesmo. Já foi dito aqui, já foi lido aqui, não faça xixi, mija. Não é flatulência, é peido, bora, toca esse negócio pra frente. Agora, se ficar mudando muito, a sociedade cada dia que passa está mais enfraquecida por causa de que a nossa como é que chama? Não dou conta de falar esse troço. Tá bom, você entendeu. Tá em baixa. O presbítero Paulo tá gaguejando igual eu para tentar falar. Mas aprende depois. Dá tempo ainda. Então, gente, tô encerrando aqui. Tem que ser homem, tem que esforçar o máximo, dar o máximo de tudo no que você pensar de família, de trabalho. Eu fico olhando hoje, você pode notar, olha a estatística de mulher que levanta muito mais cedo que os machos. Irmão, eu não sei como é que elas têm tempo para isso. Porque mulher, para ir para o serviço, para elas arrumar, para vestir o uniforme, é uma cerimônia. Não é igual a gente já joga um jaleco aqui, veste uma calça jeans, põe uma botina e vai trabalhar. As mulheres não. Levanta, faz pranchinha, faz progressiva, passa roxo, passa batom, passa maquiagem, passa. Parece que ela está indo para uma festa. E vai arrumadinha, aprumadinha, não é? E volta para casa, pastor Éder, não é? Ainda continua o serviço de casa, que os machos aqui em casa no TikTok. Kawaii. Eu, se eu fosse mulher sua, tinha quebrado você no cacete há muito tempo. Você deu sorte que eu nasci homem. Foi quebrar você no pau, mas com força. Que só tem papenha mesmo para as mulheres, não tem para os homens. Não pode ficar à vontade, né? Não fazendo apologia à violência, mas tem uns caras que tem que apanhar mesmo. Ser homem, dá o máximo em tudo. No exemplo do trabalho, da provisão em casa, do sustento, da guarda, da segurança para a família. Tem que pular para dentro. Um tempo desse, o cara roubou minha esposa no ponto de ônibus. Ela chegou em casa chorando, sem fala, que ela teve um choque. O cara botou um 38 na cabeça dela e levou. Ainda bem, só tinha R$ 20 que eu tinha dado para ela, que eu não sou besta. Aí, ela foi assaltada no ponto de ônibus. Irmão, eu peguei o carro, eu rodeei os 6 quarteirão em volta da minha casa. Aquele cara deu muita sorte. Ou eu tive muita sorte. Para meu nome não aparecer na manchete de jornal, pastor. Atropela bandido que fica ruim pro pastor, não é? Eu cacei. E a minha filha, papai, não faz isso, papai, não. Vamos cuidar da nossa mãe. Não, primeiro eu achar o bandido.
Porque se ele mexeu com a minha mulher, vai mexer com a mulher dos outros. Ele vai mexer só com uma, só com a do pastor Carlitos, a mais de ninguém. Gente, levei minha esposa pro médico depois de 2 horas caçando esse cara. Você pensa que eu tava com a carteirinha de pastor no bolso? Peguei com um facão. Alguém tem facão aí? Me ajuda aí, gente. Pastor sorvete é igual o Pedro, tudo com a espada escondidinha, ó. Tá vendo? Hã? Tem? Eu tenho espingarda em casa. Já tá abrindo o confessionário? Vai lá em casa, lá tenta mexer espingarda. Já tive coisas piores, mas agora, por causa dessas restrições, uma espingardinha, só pra espantar os gambá mesmo. Se eu sou da roça, de vez em quando eu tiro um macaco, num porco do mato lá, enfim, tenho. E vai lá se não tem 12 balaços assim carregadinho. Chega lá de surpresa um dia e bate no vitrô pra você ver. O atendimento, como é que vai ser nobre. Tá! Depois que eu vou conferir se era gente, se era bicho. Você acha que não? Vai lá. E a minha esposa vibra. E ainda pra quebrar o galho, ainda tem um estilingue. Alguém conhece estilingue? O dia que você for na roça minha lá, vou te mostrar como é que funciona a parada nossa lá. Sou bonzinho aqui na igreja. Sou muito ungido, pastor pentecostal aqui. Vai lá pra você ver como é que funciona lá. Tá pensando que não? Tem que ser protetor da casa, tem não, pastor Everson? Pô, deixa, não, porque sou crente, humilde, mas coração. É? Bem-vindo, bestalhão. Então, Davi tá dando conselho para Salomão assim, olha, meu filho, tô deixando guerra nenhuma pra você resolver, o testamento tá assinado, olha, até a oferta da casa de Deus já tá tudo arrumada, tá ou não tá? Tem gente, eu acho que se o filho pedir um dinheirinho pro pai dar uma oferta na igreja, o pai fala, menino, dá dinheiro pro pastor. Não dá vontade de pegar uns machos desses que eles no cacete? Tem que ensinar os filhos a ser dizimista, ofertante, enfim, tem que ajudar esses meninos, ser liberal, generoso. Davi tá morrendo, ele poderia muito bem falar, sabe um negócio? Isso não tá na minha incumbência mais, que eu tô morrendo mesmo. Vocês se viram. Não, preparou tudo para a obra de Deus. Tudo, deixou. Até a vida espiritual dele tá 100%. Chegando no céu aqui, quem tem certeza que vai ver Davi cantando no coral lá? Me ajuda aí. Tem dúvida? Ele vai estar lá esperando a gente lá, tá lá. Você acha que não? Pastor me pisou na bola, mas consertou tudo a tempo ainda. Porque macho faz isso. Dá os tropeção, cai, mas levanta de novo. Então, Davi fala assim, olha, esforça, ser homem. Terceiro e último, esse aqui vai pegar. Conheça o Deus do teu pai. Você pode notar que a espiritualidade ficou em terceiro plano. Não é questão de prioridade, é exclusividade. Conheça o Deus do teu pai. Olhe para mim, homem. Se você é macho, constrói relacionamentos com Deus, a ponto de quando você partir dessa vida para outra, os teus filhos, os teus sucessores, os nossos sucessores, venha conhecer o nosso Deus também, como nós conhecemos de perto. Você tira tempo para orar com seus filhos na sua casa? Quanto tempo no dia? E não é só pôr a mão na cabeça deles e falar, Deus, que eles tiram nota boa na escola, que eles passam na faculdade, e enfim. Não, nada disso. Marca dia de jejum com eles e você é o primeiro a jejuar. Marca dia de consagração e você chama a família inteira e fala, vem cá, nós vamos orar hoje. Ah, mas eu assisti uma série depois da oração. Ah, mas depois da oração. Os nossos filhos têm que conhecer o nosso Deus, concorda comigo ou não? Gente, para você perceber uma coisa tão séria que acontece e você talvez não vê a gravidade disso tudo, para uma igreja acabar, arrebentar, ficar igual a Europa, basta 3 gerações, acaba tudo. Leia o livro de Juízes, que é o melhor livro para ler sobre isso. O povo que saiu do Egito, né, pastor Éder? Todo machucado, escravizado. Foi pro deserto, arrebentou no deserto, entrou muita coisa, 40 anos. Quando entra na terra da promessa, todo mundo perece. A expressão de Juízes é, não conhecia nem as obras de Deus e nem o Deus dos seus pais. Isso é perigoso para nós, não é? E nós queremos fazer uma família forte, criar laços fortes, vínculos fortes espirituais com a nossa família, mas nós, como macho, está falhando em tudo, porque o homem já levanta cedo, acelerado, calça na botina, mulher põe um café para mim no copo, e não faz oração, não faz nada. Deixa a casa desprotegida, porta aberta, para o capeta fazer o que ele quiser. Diga para alguém do teu lado, só sai de casa, macho. Diga para alguém do teu lado aí, homem, fala assim, só sai de casa depois que tiver tido uma audiência com Deus.
Está comigo ou não? Eu falo isso não é para me engabar, não. Eu tenho um devocional com Deus todo dia, há 35 anos, das 3h30 da manhã, às 4h30, até 5h talvez. E é muito pouco. Houve uma época na minha vida que meus filhos falavam, papai, você está dormindo só 2 horas por noite ou 3. E daí? Macho é macho. Termino aqui dizendo para você, precisamos deixar um legado para os nossos filhos mais do que herança. Porque hoje trabalhamos em prol de herança, vamos deixar uma herança para os filhos. Escuta, antes de deixar a herança, deixa um legado. Seus filhos vão saber, o papai servia a Deus, teve experiências poderosas com Deus, e eu também vou conhecer o Deus do meu pai. Isso é homem. Isso é hombridade. Fica de pé comigo. E aí, você precisa ser homem ao máximo, dando o seu máximo em tudo que você possa pensar ou imaginar. Que Deus fale com você aquilo que o tempo não permite que eu fale mais. Eu queria que você abraçasse um macho, e macho abraçar macho, não dá coceira. Não dá. E eu não tenho alergia de macho, porque eu sou macho. Quem tem alergia de macho é essas coisas meio da pá virada, né? Paulo chegou ali hoje, e aí, Carlito, ixi, abraço de macho é diferenciado, ó. Eu fico olhando, irmão, macho até pra beijar é diferenciado. Tem uns caras que dão umas pitoquinhas assim, parecendo que as bestas de mula, sabe? Bom, a Bíblia manda cumprimentar com o ósculo santo. Manda ou não manda? Manda. Mas nós somos muito machos, pastor, não faça isso não. O seu jeito te revela que você é macho mesmo, tô vendo. Vamos fazer oração para esses machos aí, para esse homem. Se você carrega um DNA poderoso de macho mesmo, de masculinidade aprovada por Deus, transfere isso para alguém do teu lado. Fala, Deus, que essa pessoa seja 10% do que eu sou hoje, está passando de bom. Você tem coragem de fazer essa oração para alguém do seu lado? Se você puder aumentar o percentual também, fala, Deus, se for 99% do que eu sou, está passando de bom. Porque você está garantido, tá ou não tá? Ore aí para Deus abençoar alguém. Fica olhando para mim agora não, com essa cara de coruja. Ora para alguém. Ora. Fala, Senhor, abençoa esse homem aqui do meu lado. Derrama o teu espírito sobre a vida dele, Senhor. Toca nessas pessoas que estão aqui nesse culto, Deus. É uma conversa afiada de homem para homem. Nós queremos ser homem ao máximo. E queremos fazer o máximo em tudo, Senhor. Ó Deus, nós queremos destacar nessa sociedade como os homens de valores, de princípios, de ética, enfim, Deus, de tudo que for bom, honesto. Nós queremos, meu Deus, repassar para essa sociedade podre, perdida. Nos ensina os seus valores para que nós possamos viver a nossa identidade. Meu Deus, eu sei que a verdadeira perfeição, ó Deus, de exemplo de homem é Jesus. Mas nós estamos espelhando nele, Senhor. Nos ajude nessa noite. Que nós possamos sair daqui com atitudes diferenciadas. Que o nosso coração, Senhor, meu Deus, possa bombardear o sangue de um homem. Ó Deus, que realmente foi chamado para ser o que é. Nesta sociedade tão corrupta, tão perdida, nos ajude a ser diferente. Que o nosso contexto de cristandade, seja um contexto, meu Pai, que transmita luz, que salgue esta sociedade, meu Deus. Nos ajude, ó Espírito Santo. Tu és importante para nós nesse tempo. Nós não abrimos mãos do Senhor, porque é o Senhor que nos provê de tudo. Nos ajude a não ceder no meio dessa sociedade caída. Nos ajude, Senhor, para que sejamos homens de verdade, conforme está escrito, ó Deus, na sua santa palavra. Que nós possamos dar exemplos na prática, no exercício da fé, no exercício de uma vida de marido, de pai, ó Deus, de pastor, de presbítero, de diácono, não importa qual seja a função que nós exercemos, nos ajude, ó Deus, para que essa sociedade seja levantada pela graça do Senhor que está emanando em nós, em nome de Jesus. Toca, meu Pai, nas estruturas dos homens, toca, meu Deus, nos conceitos dos homens, toca, Senhor, e faz uma mudança radical. Nós oramos assim, crendo no poderoso nome de Jesus. Diga para alguém do teu lado, que bom que você veio, viu, homem? Diga aí, Deus falou com você hoje. Amém. Falou ou não falou? Que Deus abençoe. A quem eu devolvo o microfone? Wellington, reverendo.